Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que os senhores estejam muito bem. Bom, eu acredito que a maioria de vocês já está sabendo daquele vídeo do perito lá das polícias de Santa Catarina e do Paraná, que teve uma grande repercussão, porque ele simplesmente disse o óbvio. Ele criticou a Lei Maria da Penha no sentido de que, para cada ocorrência verdadeira, existem inúmeras ocorrências de denúncias falsas. E aí falou que tá todo mundo cansado disso, a polícia militar tá cansada disso, a polícia civil tá cansada disso, as pessoas que trabalham com a Lei Maria da Penha sabem que isso acontece, então eu resolvi gravar esse vídeo aqui no canal na sexta-feira mesmo, quando esse assunto começou a repercutir. Eu já gravei um Reels lá no Instagram, mas achei importante também trazer isso aqui pro canal, por quê? Não apenas porque há anos eu venho falando sobre isso, mas porque eu penso que é interessante que todas as vezes que um colega que trabalha com a Lei Maria da Penha se manifesta nesse sentido, é importante apoiar esse tipo de manifestação, porque para ser cancelado, meu amigo, é daqui para ali. Já fiquei sabendo que ele vai ser investigado aí pela Corregedoria, o secretário lá de Segurança Pública do Paraná já manifestou ali repúdio pela fala dele. Ou seja, quando a pessoa tem coragem de falar, eu acredito que ela merece algum prestígio, e eu, como oficial de justiça, já há anos venho falando isso aqui também no canal, então vou corroborar algumas coisas que ele fala, preparei alguns slides para incrementar ainda mais, e esse então, portanto, é mais um vídeo que eu gostaria de compartilhar com os colegas da comunidade jurídica. Se você é um advogado, se você é um delegado, se você é um promotor, um juiz, enfim, um defensor público, alguém que trabalha diretamente com essa Lei Maria da Penha, olha, é importante esse contraponto, que mais uma vez eu vou fazer aqui no canal, agora apresentando algumas questões interessantes para a gente refletir. Vou assistir agora com vocês aqui o vídeo do perito, e na sequência, então, vou analisar com vocês alguns slides e fazer alguns comentários. Então, vamos lá. Médico legista, perito oficial das polícias científicas do Paraná e de Santa Catarina, tá ali, Curitiba e em Joinville. Vamos trabalhar. 90% do trabalho hoje é violência familiar, violência contra a mulher. Por que eu coloco entre aspas? Porque para cada caso verdadeiro tem dezenas de acusações falsas para vingança, para vantagens patrimoniais e para alienação parental. Todo mundo sabe, todo mundo está de saco cheio. Você está de saco cheio já. A polícia militar está de saco cheio, a polícia civil está de saco cheio. Ah, tem no meio aí, Ministério Público, no Judiciário, muita gente doutrinada e bem alinhadinha com essa agenda. Igual a imprensa, você liga a TV só que tem, né? E, assim, a perícia ainda é um critério objetivo. Mas cuidado, cara. A tua mulher é teu inimigo. Ela pode destruir você se ela escolher. Ela não precisa de provas, não precisa de testemunhos, bastam meras alegações. É uma engenharia social maligna. Não é uma lei para proteger ninguém. É para humilhar, espezinhar os homens, para inviabilizar as famílias e para fazer as crianças crescerem. Bom, e aqui então encerrou o vídeo dele ao qual eu tive acesso. E aí eu quero analisar essa fala dele com base em algumas questões interessantes que ele trouxe. E para isso, então, eu preparei alguns slides aqui para a gente esmiuçar melhor essa fala dele, porque existem muitas questões relevantes. Vou tentar ser objetivo aqui, mas é importante deixar registrado algumas questões aqui. Então, primeiro, vamos lá, né? Meus amigos, ninguém em sã consciência, e o perito do vídeo não é exceção, nega a existência da violência contra a mulher. Meu amigo, não tem como. Qualquer pessoa de bom senso não vai negar que exista sim violência contra a mulher, mas a gente vai entender. Contudo, acreditar que a Lei Maria da Penha ou algum tipo de recrudescimento penal seja suficiente para proteger a mulher é algo pueril. E aí eu coloquei para vocês aqui uma reportagem que repercutiu alguns anos atrás de um juiz que foi criticado, extremamente cancelado pela imprensa, salvo melhor juízo, foi investigado também pelo tribunal, porque ousou questionar a Lei Maria da Penha. Olha só o que a reportagem dizia sobre esse juiz lá de Goiás. O juiz Joseli Luiz Silva, da Terceira Vara Civil de Goiânia, negou 3 pedidos de medidas protetivas em um mesmo plantão neste mês,
alegando que as mulheres deveriam se respeitar, se proteger e bater com força nos agressores. Em uma das decisões, o magistrado disse que legítima defesa é mais eficaz do que, nos termos dele, qualquer medidazinha de proteção. Enfim, o fato é que ele foi cancelado, a imprensa cai matando, porque qualquer pessoa que ousa questionar essa agenda, meu filho, vai ter sérios problemas. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo em apoio ao colega lá que trabalha também com a Lei Maria da Penha. Colega no sentido lato, né? Ele é médico legista, né, perito, e eu sou oficial de justiça, mas ambos trabalhamos na ponta da lança, aliás, com essa questão da Lei Maria da Penha e assuntos correlatos. Então, veja, o juiz foi esculhambado, foi criticado, etc., porque falou questões aqui também básicas, né? Essa lei, ela não tem a mesma eficácia que teria se a mulher conseguisse exercer a legítima defesa, por exemplo, né? É óbvio, porque a medida protetiva não é suficiente para ajudar as mulheres em diversos casos. Isso eu já tenho falado aqui há anos, já várias pessoas já disseram isso. Eu já falei para vocês que uma vez, por exemplo, um ofensor rasgou a medida protetiva na minha frente. Vocês acham mesmo que esse cara iria respeitar a medida protetiva? Mas enfim, então o juiz foi cancelado, criticado, porque ousou criticar então a Lei Maria da Penha. Mas aí recentemente, eis que alguém, né, numa posição maior até do que a do juiz, né, não que exista hierarquia dentro da magistratura, mas num cargo de maior prestígio do que um de juiz de primeiro grau, uma ministra do STJ disse a mesma coisa, Sua Excelência, né, a ministra Daniela Teixeira disse a mesma coisa, só que aí não foi cancelada, né? Enfim, ela disse o seguinte: quem mata a ex-companheira dentro de casa não pensa na punição, diz ministra. Tá aí, ela falou exatamente a mesma coisa que eu já venho falando há anos também. Vocês acham mesmo que um cara que está disposto a ir até as últimas consequências, ele vai respeitar uma medida protetiva, meu filho? O oficial de justiça vai lá intimar ele, sim, agora eu não vou mais fazer o que eu pretendia fazer. É muita ilusão, e vejam, não é só eu que estou falando isso, um oficial de justiça? Não, uma ministra do STJ e um juiz que teve coragem de falar isso há muito tempo atrás, né? A grande questão é que a violência contra a mulher é um fato social pertencente a um fenômeno mais abrangente, isto é, a violência generalizada em nossa sociedade exercida contra todos, isto é, crianças, jovens, mulheres, homossexuais, idosos, homens pretos, brancos, etc. Isso é outra coisa que eu venho falando há anos aqui. O que é o problema? Que a violência doméstica ela é só uma parte de um contexto geral muito mais grave, que é a violência generalizada que existe no nosso país, meu amigo. E ela não é exercida só contra a mulher, ela é exercida contra o idoso. Aliás, contra a mulher nem é a maior violência que é exercida, né? Mas é exercida contra a mulher, contra o idoso, contra a criança, contra adolescente, contra preto, contra branco, contra pobre, contra rico. A violência é o grande problema. E enquanto nós não entendermos isso, e nós não vamos entender, né, dentro de uma perspectiva mais, enfim, escriturística, escatológica, a violência vai continuar sendo um problema. E sempre nós vamos estar dando espaço para que o Estado crie mais leis. E é o que eu vou falar aqui em breve, que foi o que o cara falou também, né? Até certo ponto o colega falou isso no vídeo dele. Então, esse é o problema, né? A violência é a grande questão que deve ser combatida, e não a violência contra um nicho específico. Mas essa perspectiva ela tem um propósito. E que propósito é esse? O grande problema, porém, e que também foi apontado, né, pelo colega no vídeo, é o uso ideológico que se faz da violência contra a mulher como elemento de subversão e desestabilização da família, dos relacionamentos, da masculinidade e etc. E isso aqui é uma coisa que eu já falo há anos também no canal, não preciso nem me deter muito. A questão da violência contra a mulher, como eu falei, faz parte de um gênero muito maior que a violência, né, generalizada na nossa sociedade. Só que a violência contra a mulher é utilizada de forma ideológica. Para quê? Nós vamos entender. Uma prova básica e elementar de que a pauta da violência contra a mulher é usada de forma ideológica é o fato de que, nem de longe, ela representa a principal violência exercida em nossa sociedade, como eu falei há pouco, que é a violência exercida contra homens. E aí, só para exemplificar isso aí, eu puxei os dados do Atlas da Violência, né, que é uma publicação anual, e vejam, só para exemplificar aqui, tá muito por alto. Em 2021, morreram no Brasil, né, número de homicídios, 47.800
13.847 homicídios. Já os homicídios, né, de mulheres especificamente, o que inclui feminicídio, latrocínio e outros tipos, né, de morte violenta contra as mulheres, foram 3.858. Aí, meu filho, você diminui ali de 47.847 alguma coisa, vai dar mais ou menos o quê? 44 mil homens mortos e 3.858 mulheres mortas. Ou seja, não chega nem a 10% o número de mulheres que morrem, não chega nem a 10% do número de homens que morrem. E isso é uma coisa que ano após ano se repete. Fica mais ou menos nessa média aí de que para cada 9 homens que morrem no Brasil, morre uma mulher. Ou seja, a probabilidade de você morrer sendo homem no Brasil é quase 10 vezes maior, né? 9 vezes maior do que a de você, em média, do que se você for mulher. Mas o grande problema que a imprensa está o tempo todo falando, como o colega colocou, a mídia, né, a cultura, é a violência contra a mulher, né? Como, repito, isso é um uso ideológico, porque o grande problema é a violência como um todo, né? Imagina, homens morrem bem mais do que mulheres, mas ninguém fala nada sobre isso. Agora, um outro exemplo, né, que geralmente a gente usa só esse exemplo clássico, olha esse outro exemplo aqui, também lá do Atlas da Violência. Em 2021, morreram mais adolescentes entre 15 e 19 anos, e aqui, claro, está incluindo homens e mulheres, do que mulheres adultas. E, embora não tenha havido a divulgação específica, a maioria desses adolescentes, né, que morreu, a maioria absoluta, certamente é de homens. Pergunto, por que não há campanhas massivas contra a violência contra o adolescente? Por que não há? Meu filho, começa a usar o cérebro aí. Minha filha, começa a usar o cérebro. Você que é uma feminista militante, que luta contra o machismo, contra o patriarcado, começa a usar o seu cérebro. Pensa, será que você não está sendo manipulada? Novamente, se o problema realmente fosse a violência, por que é que não há campanhas massivas contra a violência contra o homem e contra os adolescentes, por exemplo, que morrem mais do que mulheres todos os anos? Novamente, será que não tem alguma coisa aí errada? Será que não está sendo feito um uso ideológico com algum propósito? É claro que sim. Sigamos aqui. Portanto, ninguém nega que a violência contra a mulher exista, mas critica-se, isto sim, o uso ideológico dessa pauta como instrumento de subversão jurídica e consequente desestabilização social. E o colega falou isso no vídeo, eu vou falar um pouco sobre isso, né? Qual que é a finalidade? É destabilizar a família, é fazer com que os filhos cresçam em lares desconstruídos, desmanchados, é humilhar os homens, né? Desconstruí-los à força. Enfim, apenas para exemplificar o que afirmo, aponto algumas aberrações jurídicas surgidas em nosso ordenamento jurídico nos últimos anos, tendo como fundamento a pauta da violência contra a mulher. Então, olha só aqui, algumas coisas só, tá? Lei Maria da Penha, né? A famigerada Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, que é uma lei claramente inconstitucional e anti-homem. Isso aqui eu afirmo sem nenhum medo. Ah, Duarte, mas o STF não disse que a Lei Maria da Penha é constitucional? Meu filho, o STF disse isso em um âmbito puramente institucional. Agora, academicamente, essa discussão ela vai estar sempre aberta. E assim como eu, diversos outros colegas da comunidade jurídica acham que a Lei Maria da Penha é inconstitucional, no mínimo, por inviabilizar também um tratamento igual ao homem. Quer dizer que o homem, em momento algum, precisaria de uma medida protetiva? Eu já fui intimar homem que queria medida protetiva e eu tive que dizer para ele o seguinte, cara, infelizmente não existe medida protetiva para homem. Você vai ter que dar seus pulos aí e procurar outras formas, porque a mulher realmente era psicopata e o cara queria medida protetiva, mas não tinha, porque não existe medida protetiva para homem. Então, sem querer entrar em outras questões, por esse simples fato, para mim, ela já é inconstitucional. Essa lei tornou-se ainda pior com o advento da Lei 14.188 de 2021, que é a chamada Lei de Violência Psicológica. Tá? Há vídeos aqui no canal nos quais eu falo sobre essas questões da Maria da Penha, da Lei de Violência Psicológica. Outra lei que eu falo aqui no canal também, tem um vídeo, a Lei do Stalking, né? A Lei 14.132 de 2021. Uma outra, né? Protocolo Não é Não, que dá à mulher o direito de decidir se ela está sofrendo assédio ou não, em ambientes aí de festas, né? Bares, shows, etc. Que é a Lei 14.786 de 2023. Há vídeo aqui no canal também que eu falo sobre ela. E agora alguns projetos de lei, né? PL 5498 de 2023, que é de um deputado lá de Brasília, né? Fred Linhares, que prevê a perda dos bens por parte do homem no caso de violência doméstica, independente do regime de bens. Tem um vídeo no canal que eu falo sobre esse projeto de lei, essa aberração, essa teratologia jurídica. Um outro PL aqui, 13.314 de 2022,
que criminalizava o olhar lascivo. Uma senadora lá que, pelo amor de Deus, né, sem noção nenhuma, queria criar uma lei que criminalizava o olhar lascivo. E um outro PL aqui ainda que eu coloquei aqui é o PL 872 de 2023, que cria o crime de misoginia, sem definir direito o que é isso. Na verdade, o que quer? Não quer que o homem possa mais criticar a mulher. Não interessa qual seja o comportamento dela, a mulher vai se tornar um ser não sujeito a críticas, porque senão é misoginia e tá lá o sujeito respondendo novamente por um processo. Então veja, essa pauta da violência contra a mulher está servindo só para o Estado ir se metendo cada vez mais na família, na organização da família, enfim, na forma como os pais educam seus filhos, na forma como o casal se relaciona. Como eu disse, meu filho, dizendo isso aqui, ninguém está negando que existe a violência contra doméstica. Violência contra domésticas existe também, né? Mas violência doméstica ou violência contra a mulher também. O que se está dizendo é que esse inchaço do ordenamento jurídico não está resolvendo a situação, pelo contrário, tem uma pauta ideológica que está guiando todo esse processo. Porém, né, ainda mais grave do que o uso ideológico dessa pauta é o uso desvirtuado que muitas mulheres têm feito dessa legislação, principalmente da Lei Maria da Penha, como pontuou o colega, né, o perito, em seu vídeo. O uso desvirtuado dessa legislação pode ser dividido em duas categorias, tá? Falsas acusações e o uso equivocado da legislação, que também não deixa de ser um tipo de falsa acusação, que eu vou falar um pouquinho aqui na sequência, muito com base na minha experiência como oficial de justiça, corroborando o que o colega fala no vídeo dele, tá? E aqui eu coloquei para vocês apenas alguns exemplos de falsas acusações famosos, tá? Porque assim, meu amigo, isso aqui é de gente famosa, porque os anônimos, meu amigo, o que tem de falsa acusação diariamente ocorrendo, não está escrito, é o que o colega falou no vídeo dele. Quem trabalha na polícia, quem trabalha, né, com perícia, como é o caso dele, oficiais de justiça, a gente vê o quanto isso acontece no dia a dia, não é novidade nenhuma. Mas enfim, né, alguns famosos aí, casos de falsas acusações, Neymar e a Nájila, o Neymar parece que processou a Nájila, não deu em nada, André e a Mariana Ferrer, né, inclusive a Mariana Ferrer fez uma falsa acusação e vejam, senhores, o nível que nós estamos vivendo, né, ganhou uma lei com o nome dela, em um processo em que ela fez uma falsa acusação, mas tudo bem. Alexandre e Ana Hickman, né, que foi um caso muito recente, ficou, né, já está muito claro até o momento que ali é mais um caso de falsa acusação, de uma pessoa que queria ter vantagem patrimonial, queria fazer alienação parental, como o colega falou no vídeo. Enfim, e um caso mais recente aí, que é o desse deputado aí, tal do Lucas, e da Cíntia Chagas, que é o que tudo indica, né? A Cíntia Chagas foi realmente uma chaga aí na vida do sujeito. Não estou dizendo que ele também não possa ter feito lá das suas, mas ali não tem santinho, tá? Ali pode ter havido sim algumas falsas acusações da parte dela, porque a mulher hoje em dia ela sabe que se ela consegue, né, se colocar no lugar de vítima, meu amigo, praticamente ela tem ali todo o apoio da imprensa, dos meios culturais, né, dos artistas, vão ficar do lado dela, não interessa se ela está fazendo uma falsa acusação, porque afinal de contas, né, a pauta ideológica é mais forte do que a verdade nesses casos. Enfim, então como eu falei, além das falsas acusações, existe o uso desvirtuado ou por motivos errados que essa lei é utilizada, e aqui eu vou falar a partir da minha experiência, tá? Como oficial de justiça. Então eu vou falar de coisas que eu vi, e não de coisas que eu ouvi falar, tá? Porque se você for perguntar, meu amigo, eu tenho certeza que outros colegas também, né, oficiais de justiça, peritos, pessoas que trabalham diretamente com a Lei Maria da Penha, né, policiais, vão te dar outros exemplos, tá? Mas vamos lá, coisas que eu já vi de uso desvirtuado dessa lei por motivos errados. Por vingança. Eu já vi isso acontecer. Uma vez eu recebi um áudio, né, não no exercício do oficialato, mas de uma colega que era advogada, que recebeu o áudio de uma mulher que dizia claramente que havia denunciado o marido dela por Maria da Penha. Por Maria da Penha porque havia sido traída. Então você imagina, né? Um outro caso que esse eu já vi, né? Queria dar um susto. A pessoa vai lá, você vai lá intimar. Não, eu só queria dar um susto, não é bem assim. Outro exemplo, queria que a pessoa parasse de beber. Já vi isso acontecer. Queria afastar o homem de casa ou dos filhos. Meu amigo, isso aqui são questões que tem que ser resolvida no terapeuta, tem que ser resolvido com o padre, tem que ser resolvido com o pastor, com o rabino. Isso não é para ser levado para o judiciário, isso é um uso desvirtuado da lei. Teoricamente, o objeto dessa lei, né, se ela realmente tivesse essa finalidade, seria para proteger aquela mulher que realmente está sofrendo violência, está na iminência de sofrer uma agressão, né, ou algo pior. Mas não é para, não, fui traída, ou então eu queria só dar um susto para ver se ele melhorava.
Tudo isso aqui eu já vi, tá? Parasse de beber, isso é para ser tratado numa clínica, não é para ser tratado junto ao Poder Judiciário. Tudo isso aqui eu já vi. São usos desvirtuados da lei, tá? Uma outra situação que é muito comum também, pode perguntar para qualquer colega que é oficial ou que faça intimação, né, da Maria da Penha, porque eu acredito que na maioria dos estados sejam os oficiais de justiça, mas vai que o policial também faz, né? Uma situação muito comum na lide como oficial de justiça é quando da intimação sobre as medidas protetivas ou afastamento do lar do ofensor, a própria vítima, na ocasião, se dizer arrependida por diversas razões e querer retirar a medida. Meu amigo, isso acontece com uma frequência que vocês não têm ideia. E aí muita gente vai dizer o seguinte: ah, Duarte, mas é porque ela tem dependência emocional do homem, ela tem dependência econômica. Novamente, isso não é uma questão para ser resolvida então no judiciário. Isso tem que ser resolvido na terapia, isso tem que ser resolvido na igreja, isso tem, sei lá onde isso vai ser resolvido. Mas a lei não tem esse objetivo, em tese, né? Não teria, porque como eu falei, é uma lei que muitas vezes tem um viés ideológico, mas é a coisa mais comum. Rapaz, no caso, quando a gente recebe medida protetiva, os mandados são urgentes. A gente, aqui, por exemplo, em Brasília, a gente tem 20 dias para cumprir um mandado dentro do prazo ordinário. Mas quando é medida protetiva, você tem ali, pelo CNJ, seriam 48 horas. Mas o nosso tribunal aqui, né, do DF, gosta que a gente vá nas primeiras 24 horas, o mais rápido possível. Por quê? Porque é uma medida urgente. Só que muitas vezes você chega lá, não deu nem as 24 horas e a vítima já está querendo tirar a medida, porque se arrependeu, não era bem aquilo que ela queria, ela só queria dar um susto, ela exagerou, ela estava de cabeça quente, o fulano é uma pessoa boa, só fica ruim quando bebe, então vai fazer um tratamento, né? Vai tratar essa questão do alcoolismo, mas não é pelo contrário, a Maria da Penha muitas vezes acaba de vez destruindo a família. O cara fica com raiva porque recebe uma falsa acusação ou uma acusação desvirtuada, e aí a família se desestrutura. Enfim, isso aqui é a coisa mais comum de acontecer. E aí o perito diz lá no vídeo ainda, né, o colega diz que a palavra da mulher é o suficiente para o deferimento de medidas protetivas. E aí muita gente criticou, né, o que ele disse, mas vejam essa postagem aqui, que foi retirada do site do TJ lá do Mato Grosso, tá? Olha só, essa notícia que está lá no site do tribunal, tá? Eu não estou tirando de algum lugar. Palavra da mulher é suficiente para direito à medida protetiva de urgência, diz Lei Maria da Penha. A palavra da mulher vítima de violência doméstica e familiar é suficiente para a concessão de medida protetiva de urgência, independente da existência ou não de boletim de ocorrência, inquérito policial ou processo civil ou criminal em face do agressor. Além disso, a medida deve vigorar pelo tempo em que perdurar o risco à integridade da mulher, sendo necessária a oitiva da vítima para sua revogação por parte da autoridade judicial. Este foi o resumo do que foi tratado durante o encontro estadual sobre medida protetiva de urgência, realizado na segunda-feira, dia 22, pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, tá? Essa notícia aqui é de 2023. Ou seja, meu amigo, é o que ele fala também. Existem juízes e promotores que têm um viés mais conservador, tem juízes e promotores que têm um viés mais progressista, e é óbvio que isso vai influenciar também a maneira como eles enxergam essas questões. E é óbvio que com toda essa pressão cultural, com toda essa pressão ideológica envolvendo essa questão de violência doméstica, é claro que esses agentes, né, do Estado vão ser influenciados muitas vezes para sair por aí realmente dentro, né, acabam exercendo a magistratura ou a magistratura do Ministério Público, como alguns gostam de dizer, dentro desse viés ideológico, não tem como negar isso. Finaliza então o colega afirmando que a mulher é a inimiga do homem. É uma afirmação forte, é uma afirmação polêmica, mas que tem um certo viés, um certo matiz teológico, e é dentro de algo que eu falo há anos aqui no canal também. Como há anos venho afirmando aqui nesse canal, o feminismo foi um novo fruto proibido oferecido à mulher pela serpente e aceito por muitas delas de bom grado. Nesse sentido, sim, o feminismo tem feito das mulheres inimigas mortais dos homens, fazendo-as mergulhar em uma luta quixotesca contra os moinhos de vento chamados patriarcado, machismo estrutural e outras idiotices. Nessa guerra são manipuladas pelo Estado, que está a serviço da serpente na construção do reino antimessiânico. Nesse cenário, todos sabemos quem sai ganhando. Esse vídeo não é para todos, reconheço, mas para aqueles que fazem parte do reino de Elohim.
Portanto, construa sua arca e faça parte do remanescente do Eterno. Ou seja, os que têm o testemunho de Yeshua e guardam os mandamentos de Deus, pois estes são os odiados pela serpente. Meu filho, como o nosso colega também colocou no vídeo, isso é uma engenharia social maligna para desestabilizar a família, para desestabilizar a criação de filhos, para humilhar os homens, para gerar neutralidade. Enfim, senhores, assuntos que eu já venho falando há anos aqui nesse canal. Então, quando eu falo desses assuntos, claro, além de querer falar, né, nesse vídeo aqui especificamente sobre a questão dentro de um viés jurídico, o principal é sempre o viés espiritual, o viés realmente de relacionamento, né, com o Eterno, a questão teológica, meu filho. Eu não falo isso aqui simplesmente por falar, para ficar lacrando, ou para querer dizer, olha, nós vamos pro buraco enquanto civilização. Não, não é o meu objetivo. Meu objetivo é para que você individualmente se prepare para o que já está sendo construído. Já falei diversas vezes aqui. Tem gente que acha que a situação, quando colapsar, aí vai melhorar, porque as mulheres vão ter que reconhecer o seu erro por ter acreditado, né, nesse fruto proibido que a serpente ofereceu, que é o feminismo. O Estado vai ter que retroceder, porque os homens não vão mais colaborar com a sociedade. Meu filho, vai vir um sistema ainda pior, não seja iludido. Vai vir um dilúvio, como eu já venho falando há anos nesse canal. E se você não preparar a sua arca, adivinha, meu filho, adivinha. Você vai morrer aí, porque, meu amigo, se você não preparar a sua arca, como eu sempre digo aqui, você vai ter que saber nadar muito. Tu vai morrer ali, meu filho, aplaudindo o colapso do Ocidente, mas tu vai morrer afogado do mesmo jeito. Portanto, construa a sua arca, porque o que está por vir é pior ainda. Afinal de contas, como eu sempre digo aqui nesse canal, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que o Eterno nos dê sabedoria e nos guarde.